Novos membros. Uma miserável Uzion estava lamentando. Eu não aguento mais isso. Ele ficou na frente de uma máquina de venda automática, agarrando seu cabelo em frustração. Como posso ganhar? Como eu devo ganhar contra um cara que é um psicopata e uma aberração? Lucian suspirou e apertou um botão na máquina. Eu realmente tenho que continuar morando com ele. Distraído, ele acidentalmente apertou o botão errado. Uma lata rosa com a foto de uma garota caiu. O Ziang pegou perplexo e olhou para a lata frustrado. O que é isso? Eu escolhi café. Então por que um refrigerante diferente saiu? Esta máquina está quebrada. Ele sacudiu com raiva a lata em sua mão. Agora até a máquina de venda automática está contra mim. Sr. Ozion olhou para a lata um pouco curioso. Nunca vi esse antes. Eu me pergunto qual é o gosto. O desenho é realmente muito bom. Olhando para a garota na lata, ele de repente congelou. Uma ideia imediatamente surgiu na cabeça de Uzian. Espere um minuto. Ele sorriu. Eu só posso ser capaz de ganhar isso. Enquanto isso, Riancio estava conversando com o chefe de departamento. Desculpe fazer você vir até aqui. Não tem problema, só preciso pegar os arquivos e seguirei meu caminho. Ele disse alegremente de qualquer maneira. Estou feliz que este assunto foi resolvido sem problemas. Você trabalhou duro, Riancio. O Yanzio apenas sorriu. Não era nada quando ele abriu a porta. O chefe perguntou, é aqui? Ele respondeu sim. Eu deixei no meu escritório. Dentro da sala Uzion estava esperando, cercado por pôsteres de diferentes garotas. Ambos congelaram no local. Todo o quarto de Yancio foi redecorado com estatuetas fofas e romances Oyansio. Já faz um tempo e seu design de interiores mudou drasticamente. Uzion pegou uma história em quadrinhos. Oh, você está de volta. Ele girou a cadeira para enfrentá-los, vestindo uma camiseta com uma personagem feminina. A camisa tinha uma foto de uma garota diabólica sedutora. Uzion sorriu brilhantemente e anunciou a eles. Bem-vindo ao nosso doce lar. Ele olhou para Riancio com um sorriso presunçoso. Riancio ficou um pouco sem palavras. Ei, o que é tudo isso? Uzion disse casualmente. Oh, recentemente fiquei viciado na série que começa hoje. O demônio amnésico é meu companheiro de casa. Uzion tirou uma estatueta de uma coelhinha gostosa. Especialmente esse personagem. Ele segurou na frente deles e perguntou. Ela é legal, linda e fofa, né? Então Uzion casualmente chutou a mesa com força, fazendo uma foto cair quanto mais eu leio a história. Quanto mais cativante ela se torna. A foto era de uma menina. Então decidi decorar esta casa em um doce lar para mim e Lucy. Os dois pegaram com espanto, enquanto ele continuou a divagar. Desde que decidimos morar juntos, tenho certeza que você vai entender direito. A garota da foto estava de biquíni e tinha um sorriso brilhante. O chefe olhou para Uzion incrédulo. Você é de verdade o rosto de Riancio. No entanto, tinha escurecido. Ele não conseguiu segurar e começou a rir. Todo o seu corpo estava tremendo de tentar suprimir sua risada. E então ele apenas soltou um rugido alto. A risada de Hyun Seo ecoou por toda a sala. Ele estava rindo de todas as coisas aqui, encontrando o olhar surpreso do chefe. Ele disse que isso é realmente muito interessante. Então Hyun Seo disse a Uzion, o guia na frente dele. Ele finalmente se rendeu. Eu perco. Hyun Seo sorriu e encolheu os ombros para ele. Eu não esperava que você fosse tão persistente. Suas próximas palavras o comoveram profundamente. Vou te dar um quarto, Hyun Seo disse calmamente. Primeiro, espere que eu dê esses documentos ao chefe do departamento. Então podemos conversar? O rosto de Uzion imediatamente se iluminou e ele concordou instantaneamente. Ok. Quando ele chegou em casa, ele não pôde deixar de cantarolar uma música. Hyun Seo voltou atrás e perguntou. Você é tão feliz, Uzian? Que tinha mudado para roupas novas, respondeu feliz. Claro que estou. Eu tenho meu próprio quarto agora. Ele se sentiu incrivelmente confortável no momento. Depois de seu turno, ele poderia descansar sozinho quando acordasse. Ele não teria que ver o peito ou os olhos de um estranho ao tomar banho. Ele não teria que se preocupar com alguém entrando
Super feliz, ele disse. Ele olhou para ele como se estivesse contemplando algo. É que depois disso, a Yansio alegremente se virou e o deixou ir embora. É bem aqui, os dois chegaram na frente de uma sala. Shin Hyun-seo apontou para isso e introduziu: Você pode usar esta sala. É a última sala no segundo andar. Se precisar de alguma coisa, eu trago para você. Uzian respondeu alegremente. Eu sei que Uzian estava zumbindo de emoção, ansioso para entrar em seu quarto. Eu me pergunto como será meu quarto. No entanto, Hyun-seo bloqueou repentinamente a maçaneta. Vendo sua ação, sua mão congelou. Ele então disse que eu nunca disse que era de graça. Uzian ficou perplexo por não entender o que estava acontecendo. Há condições que ele perguntou. Que condições? Hyun-seo agarrou seu pulso e o colocou em seu próprio peito. Hyun-seo sorriu e sugeriu: Leia para mim com toda a sua sinceridade. Ouvir o rosto deste Uzion imediatamente escureceu. Ele sacudiu violentamente a mão de Hyun-S e o dele. Mas eu nunca esperei esse tipo de condição. Que leitura, pensei que era de graça. Hyun-seo disse calmamente. Na verdade, esse era o meu plano original. Ele se lembrou alguns minutos antes, quando ele perguntou a ele. Você é aquele Uzion feliz, respondeu sem pensar. Claro que estou. Eu tenho meu próprio quarto agora. Ele ignorou Hyun-seo e continuou contente. Depois do meu turno, eu posso descansar sozinho. Quando eu acordar, não terei que ver o peito ou os olhos de um estranho. Quando tomar banho, não terei que me preocupar com alguém entrando. Super feliz, Hyun-seo disse. Pensando nisso, então suspirou tristemente. Agora que você tem seu próprio quarto, você não vai querer mais sair comigo. Isso não é justo. Além de... A condição que estou oferecendo é muito boa. Não é Uzion estava completamente perplexo. Mas no final ele teve que aceitar a demanda. Bem, você está me dizendo para ler para você, certo? Se você ousar voltar à sua palavra mais tarde... Eu vou te matar, ele alegremente afirmou, é claro. Eu nunca faria isso. Uzion então acenou com a mão. Querendo que Hyun-seo se aproxime. Vem aqui. Ele pisou na frente dele. Está tão perto. O suficiente, ele inesperadamente alcançou suas mãos atrás dele. Não um pouco mais perto. Uzion gentilmente puxou Hyun-seo para mais perto dele. Para mim. Assim, ele olhou para o homem na frente dele e avisou. Eu só estou fazendo isso uma vez, então sinta com cuidado. Não desperdice. Hyun-seo cooperou respondendo. Sim, eu sei. Ele então ordenou, não toque na minha cintura ou me toque aleatoriamente. Se você fizer, eu vou parar imediatamente. Hyun-seo obedientemente colocou as mãos atrás das costas. Sim, eu sei. Quando Uzion fechou os olhos e começou a se concentrar, suas testas tocaram suavemente. O processo de leitura começou. Durante a leitura, Uzion de repente sentiu algo. Ele pensou consigo mesmo. Os fios de cabelo tocando minhas pontas dos dedos são tão delicados. O ar ao redor deles de repente se iluminou. Um momento depois, Uzão gentilmente solte. Ele olhou diretamente nos olhos de Hyun-seo e disse. É feito, seu rosto mostrou uma pitada de arrependimento. Já acabou, que pena. Eu sinto que poderia ter recebido mais. Porque eles estavam tão perto um do outro. Uzian se assustou muito perto. Ele fez uma careta empurrando Hyun-seo para longe. Pare de falar bobagem. Eu terminei de ler para você. Neste ponto, Uzian pensou que tudo estava resolvido. Deve ser mais do que suficiente. O que ele pensou que disse imediatamente ao homem bloqueando a porta? Agora mantenha sua promessa e me dê o quarto. Apresse-se, no entanto. Ele disse calmamente. Mas eu não gosto disso. Uzion gritou em alarme porque não... Uzion avançou frustrado e começou a socá-lo furiosamente. Eu li para você com toda a minha sinceridade. Se você falar mais bobagem, eu vou te matar, no entanto. Hyun-seo ainda não estava satisfeito. Eu ainda não acho que foi o suficiente. Uzion quase enlouqueceu. O que você quer dizer com não o suficiente? Você tem alguma ideia do quanto acabei de ler para você? Hyun-seo riu e enrolou um braço em volta da cintura. Você é tão ingênuo, meu guia. Ele o puxou para um abraço sério.
O que eu chamo de uma leitura com sinceridade. Você quer dizer que temos que fazer todo o caminho? O rosto de Uzion ficou vermelho instantaneamente. Então um tapa alto ecoou se perder. Você está apenas tentando fazer uma de suas piadas estúpidas de novo. Você não é. Pobre Riance olhou para ele. Seu peito doendo, Uzion com raiva o repreendeu. Eu fui um completo idiota por acreditar em você. Esqueça, eu vou usar o quarto sozinho. Quando ele estava prestes a abrir a porta, correntes roxas apareceram de repente. As correntes de Raiâncio amarraram a porta. Raiâncio encostou-se presunçosamente na porta. Eu não estou brincando. Se você não fizer isso, você não está recebendo um quarto. Eu nunca me deixei acabar no lado perdedor. Sem outra escolha, Uzion só poderia comprometer. Então você decidiu jogar este jogo até o fim. Você está bem? Nesse caso, eu não preciso mais do quarto também. Ouvindo o rosto deste Rianceu iluminado. Você está falando sério? A mão dele descansou suavemente no ombro de Uzion. Rianceu sussurrou em seu ouvido convidativamente. Apenas uma vez e você pode ter a liberdade que deseja. Ele até enfatizou apenas uma vez. Apenas uma vez, Riancio parecia estar provocando-o. Se você não quiser, podemos apenas viver juntos até nos aposentarmos. Eu estou bem com isso dormindo juntos. Tomando banho juntos, compartilhando cada pedacinho de nossas vidas diárias. Para a última parte, ele deliberadamente brincou. Eu realmente gostaria muito disso. Uzion estava rapidamente começando a vacilar. É esse tipo de provocação de novo. Sua mão apertou a maçaneta da porta. Ele sempre mexe com pessoas assim. Ele deve gostar de me ver sofrer direito. Ou seu objetivo é apenas me fazer dividir um quarto com ele. Sem reclamar mais. Uzion pensou seriamente não. Isso não pode ser real se for esse o caso. Então desta vez ele está apenas me provocando. Assim como todas as outras vezes. Tendo se decidido, ele imediatamente girou de volta. Você disse apenas uma vez certo. É melhor você manter sua palavra. Riance sorriu satisfeito. As correntes na porta foram liberadas. Sim, claro. A mão de Riance tocou levemente seu... Você deve estar curioso para saber como é o quarto. Então ele o ajudou a puxar a maçaneta. Deixe-me mostrar-lhe assim que a porta se abriu. Um quarto luxuoso cumprimentou seus olhos. Uzion olhou ao redor da sala com sua paleta de cores quentes. Ele gostou tanto que engasgou de admiração. Por dentro tudo estava bem organizado e totalmente mobiliado. Isso parece muito bom. Uma janela larga e uma estante também. E até mesmo uma TV Uzion alegremente caiu na cama. Este é o meu quarto. Todo o meu sofrimento. Finalmente valeu a pena. No entanto, ele de repente se lembrou de algo. Rianceu de repente o prendeu na cama. Todo o corpo de Uzion estava preso sob ele. Você parece muito feliz, não é? Rianceu se apoiou em uma mão. Ele deu um sorriso brilhante e perguntou. Então você gosta que uma mão foi colocada ao lado de Uzion? Segurando-o, ele estremeceu involuntariamente ao toque, enquanto a outra mão começou a vagar sobre seu corpo. Depois de alguns segundos, Uzion disparou como se tivesse ficado chocado e o afastou. Rianceu espera. Espere. Ele olhou para o homem diante dele um pouco assustado e perguntou. Você não está realmente falando sério? Você é. Ele levantou as mãos rindo, enquanto ele repetia brincando. Mas Uzion não conseguiu parar sua mente de correr quando ele respondeu não. Quero dizer, você sempre diz coisas como você gosta de mim ou você quer beijar. Você apenas deixa escapar esse tipo de coisa tão facilmente. Ele tentou apresentar justificativas para o que estava acontecendo. Desta vez, achei que você ia me arrastar para a sala para mexer comigo. As palavras de Uzion fizeram Riancio abaixar o olhar em silêncio. Eu nunca pensei que você realmente faria isso. Alguns segundos depois, ele de repente caiu na gargalhada com as palavras cômicas de Uziel. Ele se aproximou e agarrou seu pulso com firmeza. Você realmente diz as coisas mais estranhas. Então, Riancio gentilmente colocou um beijo suave em seu pulso. Eu nunca brinquei com você.
Ele levantou a mão pressionando-a em sua própria bochecha. Então ele olhou para Uzion com a maior sinceridade. Eu sou sempre sincero. A franqueza da situação fez Ouzão congelar. Imperturbável, Hyunsu o empurrou de volta para a cama e perguntou: Agora então posso continuar. Sua mão travessa não ficou parada, continuando a escorregar dentro da camisa de Uzion. Hyunsu não deu a ele a chance de resistir enquanto falava. Você não é o tipo de pessoa que volta a sua palavra. Você é a mão de... Hyunsu apertou com força as bochechas de Uzion. Fizemos uma promessa e vamos mantê-la neste fim secreto. Uzion de repente falou, todo seu rosto corado um rosa sedutor. Se estivermos fazendo isso, pelo menos deixe-me desligar as luzes. Hyunsu deu um sorriso indefeso e respondeu, tudo bem. Com um clique, o interruptor de luz foi desligado. Uzian ficou na escuridão. Seus pensamentos uma bagunça emaranhada. Por que é que quanto mais eu tento escapar, quanto mais fundo eu sinto que estou sendo puxado? Ele caminhou em direção à cama xingando silenciosamente o homem que esperava lá. Aquele maldito idiota. Então, sem esperar que Hyunsu faça um movimento, ele começou a tirar a própria camisa. Só então, Hyunsu falou. Parando, ele não tire a roupa. Intrigado, Uziel perguntou. Por que não você está planejando fazer isso com nossas roupas? Ele deu um sorriso faminto e respondeu, não. É porque eu quero ser o único a descascar tudo de mim mesmo. E devorá-lo enfrentando a expressão sombria de Uzaeon. Ele calmamente disse, vem aqui. Impotente, ele se aproximou, não esquecendo de murmurar uma maldição. Você realmente é um pervertido. Hyunsu olhou para ele e pediu. Coloque suas mãos nos meus ombros. Uzun fez o que lhe foi dito sem hesitação. Assim, Hyunsu envolveu seus braços ao redor do corpo na frente dele. Suas mãos começaram a acariciar sua espinha. Ilusão se encolheu com as sensações desconhecidas. Ele fechou os olhos com força, sua mente correndo. Isso é muito íntimo. A mão de Hyunsol continuou a deslizar para baixo. Ele olhou diretamente para Uzion e de repente perguntou. Deixe-me perguntar uma coisa. Devo ser gentil ou devo ser áspero? Seu rosto estava cheio de luxúria. Eu farei o que você quiser. Uzion estreitou os olhos sem responder diretamente a esse tipo de pergunta. Você está me fazendo dizer isso sozinho. Hyunseol não parou de dizer. Porque se você não me disser, eu só vou ser muito duro. Então ele acrescentou com um sorriso inocente. Essa é a minha preferência de qualquer maneira. Se há algo que você quer, não seria melhor apenas dizer isso? Uzão de repente ficou em silêncio. Como se considerasse, então ele envolveu os braços em volta do pescoço de Hyunsu. Seu rosto corou e sussurrou. Seja gentil, eu odeio ser ferido. Hyunsu sorriu satisfeito com a resposta. Ele agarrou o pulso de Uzion e o puxou para perto. Eu sei, finalmente. Uzion foi empurrado rudemente para a cama. O som das ondas bateu suavemente em seus ouvidos. Uzion sentiu como se estivesse flutuando na água, enquanto ele entrava em um sono tranquilo, mas o som das ondas subindo e descendo em seus ouvidos criou uma cena estranhamente pacífica. De repente ele acordou com um começo. Uzion disparou e olhou em volta. Perplexo e confuso este lugar novamente. Seus pés deslizaram pela água fria. Mas Vision continuou andando sem rumo. Ele não pôde deixar de se perguntar. Onde diabos eu vou ter o mesmo sonho 2 vezes? Isso definitivamente não é uma coincidência. O som das ondas ecoou no espaço silencioso. Ele arregalou os olhos observando o som de ondas quebrando. É este lugar como o mar. Uma luz dourada cintilante apareceu da mão de Uzion. Preciso ver mais ele. Direcionou para frente. E a luz dourada imediatamente iluminou os arredores. Uzion de repente congelou no local. Então seus pés começaram a se mover rapidamente por conta própria. Sua mente ainda não conseguia encontrar uma resposta definitiva. O que é isso? Mas não muito longe. Uma figura apareceu na água. Uzion correu em direção a ele, passo a passo.
É alguém aí, a figura ficou cada vez mais perto. Ele não pôde deixar de gritar alegremente. Ei, aqui! Só então, a pessoa se virou e o rosto de Hyun-Soo apareceu claramente. Em um instante, toda a alegria de Uzion desapareceu. Na realidade, Uzion acordou do sonho naquele mesmo momento. Ele olhou fixamente para o teto por um tempo, até que um braço ao lado dele o puxou para perto. A voz de Hyun-Soo quebrou o silêncio. Você está acordado enfrentando o olhar hostil de Uzion. Ele disse em um tom carinhoso. Você deve estar cansado. Volte a dormir um pouco mais. E ele conseguiu irritá-lo. Hyun-Soo foi imediatamente expulso. De manhã cedo, o rosto de Uzion estava severo quando ele disse: Sério, de agora em diante, além de questões relacionadas ao trabalho, eu não vou responder a você sobre mais nada. Ele acrescentou: para uma boa medida comer. Dormindo. Vou fazer tudo sozinha no meu quarto. Uzion não deixou Hyun-Soo interromper, perguntando bruscamente: Você entende? Em resposta, Hyun-Soo apenas deu-lhe um sorriso brilhante, como se ele não tivesse ouvido uma palavra. Finalmente, Hyun-Soo quebrou o silêncio. Posso apenas dizer uma última coisa. Uziang estava relutante, mas ainda respondeu bem. Vá em frente, e então ele soltou uma bomba. Os chupões em você parecem muito sedutores. No segundo seguinte, a porta se fechou em seu rosto. Com velocidade incrível. Uzion ficou atrás da porta pensando quanto mais falava com ele, quanto mais ele sentia que estava sendo atraído, ele disse a si mesmo, de agora em diante, eu tenho que ignorá-lo completamente. Então ele agarrou seu corpo dolorido, gemendo, minhas costas Uzion desabou na cama macia. Anne parou um momento para lembrar o que aconteceu naquela manhã. Mas o que era aquele sonho realmente sobre? A imagem de João aparecendo em seu sonho encheu sua mente. O Sen fechou os olhos. Rolou e deixou sua mente ir o que quer. Não vou mais pensar nisso. O tempo passou. Na cozinha estava uma mesa colocada com comida luxuosa e deliciosa. Hoje, Uzion sentou-se à mesa de jantar. Sem expressão como Hyun Yeseo explicou em frente a ele. Eu pedi a alguém para preparar uma refeição especial só para você. Uma mão firme pegou um prato de comida. Hyun-Seo olhou para ele intrigado. Onde você está indo? Ele se inclinou para trás com um sorriso brilhante e disse: Não há mesa de jantar no seu quarto. Isso seria muito inconveniente. Mas Uzion teve que voltar. Ele anunciou cada palavra com irritação em Hyun-Seo. Aproveite sua refeição, meu parceiro. Então, sob o olhar de Hyun-Seo, Uzian levou sua comida decisivamente. Ouvindo a porta bater, como se fosse fazer um ponto, Hyun-Seo sorriu brilhantemente e murmurou: Oh, querido, ele está realmente zangado agora. Seu olhar voltou à sua calma usual. Hyun-Seo olhou para a mesa de jantar cheia diante dele. Perdido em pensamentos, um relógio marcava claramente na sala silenciosa. Seus dedos bateram um ritmo no tampo da mesa. Hyun-Seo não falou, mas achou que definitivamente me viu naquele lugar. E ainda assim ele não perguntou nada. Ele não vai se perguntar se ele estava apenas enganado. A luz do sol entrava pela janela. O olhar de Hyun-Seo inconscientemente se voltou para a escada silenciosa. Este Uzion. Ele era interessante, uma pessoa muito interessante. Ele não mostra muita emoção no rosto. Ele pensou que me odeia, e ele é bastante óbvio sobre isso. E ainda assim ele não tem medo de mim. Ele é do tipo que resistiu tão ferozmente. Ele até deu um soco quando eu o estava dominando. E ainda quando eu silenciosamente o encurralei e o transformei em meu pega. Ele vacilou tão facilmente e até começou a chorar. Mas mesmo assim, ele se recusa a desviar o olhar, continuando a encontrar meu olhar diretamente. Hyun-Seo esfregou o rosto. Que estranho. Depois de rolar em masmorras por tempo suficiente, você percebe que aqueles que se gabam de sua força são geralmente aqueles que não duram muito, com apenas um pequeno erro. Eles são os primeiros a morrer ou quebrar. Por outro lado, os fracos fogem ou sugam o despair. Como eu,
E então eles começam a temer meu poder. Então Ijon Guzion. O Zion disse uma vez sem rodeios que existem guias para proteger Espers. Um cara que não se apega aos fortes nem se preocupa em fugir. Eu me pergunto quanto tempo ele pode aguentar. No final ele vai quebrar como todo mundo. Ou ele será diferente, Hyun Seo pensou consigo mesmo. Inclinando-se para trás em sua cadeira. De repente eu quero ver por mim mesmo. O fim do cara Jong Zion. Estou curioso para saber onde esse caminho leva. Ele não pôde deixar de soltar um sorriso com o pensamento. Então se eu fingir ser legal e satisfazê-lo um pouco, ele provavelmente não vai pensar em fugir direito. E então ele bateu na mesa. Não esquecendo aquela noite. Seu rosto chorando na cama era realmente adorável. Espero que esse fim não chegue mais cedo do que eu esperava. Mudança de cena. Uma caixa cheia de bolos aparece na casa. O Zion olhou para ele em um longo silêncio. Hyun Seo apontou e apresentou o chefe do departamento. Deu para mim, ele sorriu persuasivamente. Eu já fiz um pouco de chá. Então venha e tenha um pouco. Uzon ficou parado, seu olhar mudando ligeiramente em direção à mesa. Os bolos pareciam deliciosos e brilhavam com um apelo estranho. Em sua mente, ele começou a imaginar o chá e os bolos na mesa desaparecendo lentamente. Então, Hyun Seo olharia para ele com amor e perguntaria: é bom ele estender a mão se aproximando do rosto de Uzion. Então seu polegar limparia firmemente o creme. Do canto dos lábios. Hyun Seo se inclinaria para perto, sussurrando coisas doces como essa. Então vamos tomar chá juntos assim de vez em quando. Vou comprar comida deliciosa para você até que você não esteja mais com raiva. Uzian ficou congelado pensando consigo mesmo. É este o truque que ele está tentando puxar. Então, ignorando Hyun Seo, ele estendeu a mão e pegou um bolo. Nem sonhe com isso, então. Ele de repente falou avisando-o. Ouvi dizer que o sabor do creme de wasabi. Então ele olhou para ele e perguntou com um sorriso. Estranho, certo? Você gosta desse sabor quase imediatamente. Uziel deixou cair o bolo de sua mão. O bolo de wasabi caiu de volta em seu prato. Uziel olhou, pegou a caixa de bolo e disse: diga ao chefe do departamento que vou gostar. Ele se virou e saiu sem hesitar. Uzian gostou do bolo de morango na mão pensando: não seja arrastado para isso. Ele não podia esquecer o que aconteceu ontem. Eu já sei o que acontece se eu for sugado. Algum tempo se passou. Uzion agora estava ajustando sua gravata. Ele brincou com ele tentando acertar. Já faz um tempo que não uso gravata. Eu não consigo fazer com que pareça bom. Só então, Hyunsu entrou de fora e perguntou: você tem uma conferência hoje. Você não é alto. Figura poderosa apareceu antes de Uzion. Ele franziu a testa levemente, mas ainda respondeu com uma voz muito baixa. Os olhos de Hyunsu imediatamente notaram sua gravata. Ele ofereceu: deixe-me ajudá-lo com isso. Mas Uzion rapidamente recusou. Eu não preciso disso. A mão de Hyunsu teimosamente agarrou a gravata de qualquer maneira. Ele puxou Uzi com força para mais perto. Então começou a falar em um tom ameaçador. Apenas deixe-me fazer isso. É melhor parecer apresentável quando você está indo para uma conferência. Não é. Uzion levantou a mão para afastar essa mão astuta. Ele estava começando a ficar irritado. Eu vou fazer isso sozinho, não se preocupe. Hyun Seo não parecia nem um pouco zangado. Ele abaixou os olhos e aceitou. Se você diz isso, eu entendo. Um segundo depois, Hyun Seo mudou de assunto. O que você quer comer esta noite? Você deve estar cansado depois da conferência. Pelo menos deixe-me cuidar das refeições. O Zen manteve a cabeça baixa em silêncio. Seus pés automaticamente viraram seu corpo cara a cara. Uzion respondeu sem rodeios que você não precisa. Hyunsu estava sendo excepcionalmente obediente. Ok. O rosto de Uzion estava frio e sério. Eu disse que vou comer antes de voltar para casa. Ele disse calmamente para a expressão perplexa de Hyunsu. Eu não entendo por que eu tenho que comer com você. Espero Uzion passou rapidamente por Hyunsu. Ele ficou lá, seus olhos seguindo isso, recuando até que sua figura desapareceu completamente de vista.
Riâncio riu baixinho para si mesmo. Eu pensei que se eu o persuadir um pouco, ele ouviria: eu fui um pouco longe demais. Naquela noite, um momento depois, Riâncio estava perdido em pensamentos novamente. Um guia que não tem medo de mim e nem se preocupa em se agarrar a mim. Sua mente agora estava cheia de imagens de Uzion. Uzion indo embora. Mas ele ainda podia sentir os olhos fixos nele por trás. Mas seus próprios olhos endureceram. Absolutamente certo de sua decisão. Isso mesmo, não se envolva mais. Esta distância entre nós é para o melhor campo de tiro. Troll. Algumas figuras estavam treinando com entusiasmo. Uzão segurou uma arma na mão. Mirando, seus olhos estavam focados e sérios. Algumas imagens involuntariamente passaram por sua mente. Desde que eu desenhei a linha, não sei quantas vezes, Riâncio tentou persistentemente se aproximar de Uzion. Você está de volta. Nosso relacionamento tornou-se muito mais distante recentemente. Com uma série de portões em ascensão, evitá-los não vai mudar nada. E ainda depois de ser ferrado tanto, de repente me peguei pensando em bolos doces. Nem quero ver a cara dele. Aqueles deliciosos gordos. Morangos vermelhos suculentos que ele gostou. Um relacionamento como este, ele não pôde deixar de rir de si mesmo. Ninguém é chamado de P. Um tiro alto soou, perfurando um buraco no alvo em forma humana. Uzian de repente se perguntou por que diabos aquele cara o escolheu para ser seu PE. Se ele só quisesse me torturar, ele não tinha que fazer assim. Força de potência. A situação em si, ele já tem a vantagem em tudo. Será que ele realmente quer ser bom para mim? Não, isso é impossível. Que não era o olhar de alguém com boas intenções. Sob aquela fachada, havia um persistente pronto, olhar fixo e ações deliberadas destinadas a me fazer vacilar. Uzion puxou o gatilho. E ações deliberadas destinadas a me fazer vacilar. Um segundo depois, ele voltou aos seus sentidos. A bala tinha se perdido, incorporando-se ao lado do alvo. Uzion passou a mão pelo cabelo. Quanto menos conversamos, mais eu penso naquele bastardo. Ele pressionou a testa em frustração. E logo temos que treinar juntos e entrar em uma masmorra também. Então Uzion deixou a sala de treinamento. Eu realmente não sei mais. Ele e eu. Estávamos em caminhos completamente diferentes desde o início. No escritório tudo parecia estranhamente quieto quando Uzion entrou. Demorou um momento antes que ele ouvisse uma comoção ecoando de mais para baixo. Ele olhou em volta confuso, tentando localizar a fonte. Uma voz alta e irritante soou. Saia do meu caminho, se você bloquear meu caminho mais uma vez. Vou revidar. Sion estava tentando explicar. Não, você entendeu mal. Eu só quero te agradecer. A garota de cabelo rosa ficou ouvindo sério enquanto ele falava. Eu só queria te oferecer uma refeição pela sua ajuda. Por que você está sendo tão difícil? Ela esperou que Seuan terminasse antes de responder sem rodeios. Sim, e eu não quero. Assim como ela estava prestes a se afastar, ele falou de novo. Espere. Parando ela, Serron olhou para ela com uma expressão apaixonada e perguntou. Bem, pelo menos me diga qual guia da equipe você é. A garota de cabelo rosa parecia irritada por ser incomodada por tanto tempo. Então uma mão estendeu a mão e pousou no ombro de Shihuan. O Zion deu um passo à frente, interrompendo sua conversa. Ele foi direto ao ponto. O que você está fazendo então? Zion olhou para eles, não se preocupando em esconder sua avaliação. Seus olhos caíram na garota de cabelo rosa. Um guia de um lado, em seguida, mudou para ver o rosto perplexo de Juan. E do outro, um Esper. Ele caiu em si e empurrou a mão de Uzion. O que você quer dizer com o que estou fazendo? Eu só estou falando com ela. Você pode simplesmente passar? Uzão não recuou, respondendo falando. Eu podia ouvir você por todo o corredor. Ele imediatamente se virou e perguntou à garota de cabelo rosa. O que está acontecendo? Ela tocou o queixo levemente, pensando por um momento antes de dizer. Para encurtar a história, então ela começou a explicar tudo.
Eu não sei por quê, mas essa pessoa desmaiou de exaustão no corredor mais cedo. Parecia urgente, então admiti alguma orientação. Você está bem? A garota de cabelo rosa explicou, soltando respirações frustradas. Desde então, ele tem bloqueado constantemente meu caminho. Verhuan rapidamente tentou se defender. Não, eu disse que só queria mostrar minha gratidão. Você está me fazendo parecer algum tipo de idiota. Use sobre quem ficou em silêncio até agora. Falou que ela não está fazendo você parecer nada. Você está apenas se recusando a aceitar a rejeição dela. Cada palavra que ele disse parecia zombar dele. É claramente assim que eu vejo. A menina de cabelo rosa também afirmou com certeza sim. Eu já o rejeitei. Claramente a raiva de Serhuan era clara. Apesar do sorriso em seu rosto, ele murmurou cada palavra audível para Uzion. É por isso que eu odeio vocês. Então ele ofereceu uma resposta defensiva. Se for esse o caso, por que ela não ligou para a equipe médica? Por que se preocupar em me ajudar? Todo mundo sabe. Ela só ajudou porque ela tinha segundas intenções desde o início. A palavra Siwan cuspiu fedendo a desprezo. Fez os dois congelarem, mas é isso que o regulamento afirma. Ele não conseguia conter sua raiva e cerrou os dentes. Esse preconceito contra os guias está em toda parte. Estou tão cansado disso. Ele estendeu um braço para parar a garota de cabelo rosa atrás dele. Então, tentando manter a calma, o Zian a instruiu que você deveria ir primeiro. A garota de cabelo rosa pressionou os lábios levemente. Então se virou e se apressou. Eu vou buscar alguém, Sihuan, imediatamente chamou para impedi-la. Espere, eu disse para você pelo menos me dizer a qual time você pertence. O Zion cortou emocionalmente sua raiva frenética. Você é aquele que deveria estar se apresentando primeiro. Então ele o enfrentou falando cada palavra claramente. Vou relatar isso aos meus superiores. Serhuan encolheu os ombros com indiferença. E o que você vai relatar? Seu tom era sarcástico e irritante. Eu disse algo errado. O Zian só podia ficar lá em silêncio, ouvindo os insultos. Vocês realmente são sem vergonha. Escondido atrás de Espers, aproveitando toda a proteção. Siwan ficou ainda mais ultrajante. Seu único poder é dar as mãos. E você ainda quer traçar uma linha comigo? Por um momento, o temperamento de Uzion explodiu. Mas ele se forçou a segurá-lo. Não, eu tenho que aguentar. Não importa a sua classificação, a outra pessoa ainda é um Whisper. Uzion cerrou os dentes e furou. Eles são pessoal essencial para os ataques às masmorras da guilda. Seu punho cerrado ao seu lado. Estava tremendo de raiva. Se ele colocasse a mão nele, ele não seria capaz de registrar um relatório. E ele seria o único em desvantagem. O Zian decidiu mudar o assunto de volta ao assunto em questão. Primeiro, por favor me diga para qual equipe você está designado. Sihuan sorriu bem. Quando você está na guilda há muito tempo, você vê todos os tipos de coisas, hã? Ele disse acenando com a mão com desdém. Bem, desde que eu sou um Esper. Eu acho que tenho que ser a pessoa maior. Sihuan disse descaradamente. Vamos apenas fingir que aquela pequena conversa nunca aconteceu. De repente, o Zian deu um passo frio à frente. O rosto de Sihuan mostrou sua surpresa. O Ziang o enfrentou irradiando uma aura avassaladora. Seus olhos carregavam uma insatisfação ameaçadora. Vendo isso, Shihuan parecia perder a compostura. O que o Zion não disse uma palavra. Ele levantou a mão e colocou no bolso esquerdo do peito do homem. Então, o Zion abriu a aba do bolso e puxou um cartão preto. Percebendo o que estava acontecendo, Sihuan irritavelmente estendeu a mão para pegá-lo de volta, mas errou. Seu pirralho, o cartão preto continha suas informações. Uzion segurou um sorriso tocando em seus lábios. Seu Whisper Moon Sihuan correto. A expressão de Sihuan imediatamente azedou, e ele cerrou os dentes de raiva. Então ele parecia esvaziar, olhando para cima e cobrindo o rosto com a mão. Sihuan ficou em silêncio, passando a mão sobre o rosto. E em um instante sua expressão mudou. Sua voz também ficou mais fria. Para um guia, você com certeza se atreve a cruzar a linha. Enquanto isso, em um canteiro de obras, um som estrondoso alto foi ouvido. As pessoas estavam murmurando, discutindo seu trabalho.
Como está indo o gerente de recuperação de itens? Venha olhar para isso! Lá, um monstro-aranha estava imóvel! Choi e casualmente escovou alguns fios de cabelo de seu rosto. E exclamou, incrível! Ele se virou para Hyun S.O. e disse, obrigado por concordar em ajudar. Mesmo que nosso pedido tenha sido tão repentino, você nos salvou, que nunca esperávamos. Os ovos restantes do monstro-aranha da masmorra para chocar. Durante a limpeza, ele respondeu modestamente. Não foi nada, eu só estava passando. Hyun-soo sorriu sinceramente e disse, estou feliz que ninguém se machucou. Choi-yeon continuou a conversa. Seu amigo Hyun-seol da guilda Jeonmu, certo? Eu sei de você porque você é muito famoso. Ouvi dizer que você é um expert de classificação SS. Ele confirmou sim. Sou eu, então o jovem trouxe à tona o que tinha acabado de acontecer. Você usou muito do seu poder agora. Você não é o seu corpo bem. Choi era realmente muito observador. Eu notei que você mal moveu um de seus braços esse tempo todo. Quando um esper usa demais sua energia, rachaduras aparecem em seu corpo. Então ele ofereceu proativamente. Se estiver tudo bem com você, eu poderia regular você. Eu sou apenas uma classificação, mas tenho certeza que vai ajudar. Choi e corajosamente se aproximou dele. Porque estou preocupado com você ouvindo isso. Hyun Se-yeol não respondeu imediatamente. O canto de sua boca se contraiu ligeiramente. Ele pensou consigo mesmo, preocupado, hein? No final, Hyun Se-yeol decidiu recusar. Não há necessidade, eu posso lidar com isso. Ele até conseguiu um sorriso educado. Obrigado por sua preocupação. Antes de sair, Hyun Se-yeol perguntou, se você me der licença, há uma sala de descanso ou um depósito vazio nas proximidades. Embora um pouco envergonhado com a rejeição, Choi-yen ainda educadamente deu-lhe instruções. Se você for direto para o fim nessa direção, você verá um Hyun-sol virou as costas, deixando apenas um cortês obrigado. A porta para um quarto escuro se abriu. Ele entrou, tirou a jaqueta e sentou-se no sofá. Hyun-sol desfez a abotoadura da manga. Imediatamente, uma rede de rachaduras apareceu. Com uma picada aguda de dor. Ele se inclinou para trás e murmurou. Assim como eu pensei que as rachaduras ficaram maiores. A mente de Hyun-sol começou a flutuar. Nos últimos dias, evitei deliberadamente ser regulamentado, escolhendo apenas trabalhos que exigiam que eu usasse meus poderes. Já se passou uma semana e um dia desde J1. Dong Hu-san parou de aparecer diante de mim. Esse desejo se tornou mais intenso do que eu imaginava. Em sua mente, a imagem das costas de Husion apareceu de repente. Uma voz que não esconde nada. Expressões reveladas sem um pingo de hesitação. Parecia que minha visão estava se tornando mais clara com esse pensamento. Os cantos de sua boca enrolados. Inconscientemente olhando para o braço ferido. Hyun Se-yeol sentiu uma sensação de satisfação. Isso deve ser uma desculpa suficiente, certo? Um pretexto para aparecer e uma razão para agir. Ele pegou a jaqueta ao lado dele e se levantou. Enquanto Hyun Se-yeol colocava sua jaqueta de volta, ele pensou que eu tinha que ir encontrá-lo. Enquanto isso, de volta com o Zion. A situação mudou. O cartão preto de Si-hwan caiu no chão. O corpo de Uziel balançou instavelmente. Ele olhou em choque para seu próprio pulso direito. Um padrão em forma de chama apareceu nele, irradiando calor. Padrão de chama. Ele esfregou o ombro e confirmou sem rodeios. Isso mesmo, a expressão de Si-hwan agora se tornou perigosa. Eu disse para você se perder enquanto eu ainda estava pegando leve com você. Assistindo o Xiang lutar, ele se aproximou um pouco mais. Só dói um pouco por enquanto, certo? Então ele perguntou se você já teve queimaduras de frio antes. O tom de Si-hwan foi distorcido um pequeno erro e levará à necrose. Você sabe que ele se inclinou na cara perto de Uzion, que estava segurando seu pulso trêmulo. Quer que eu deixe ir? A expressão de Si-hwan foi totalmente depravada quando ele expôs sua condição. Então apenas diga uma coisa. Então ele colocou uma voz zombeteira para demonstrar. Vamos dizer, eu sinto muito. Como ousa um mero guia como eu tentar agir tão alto e poderoso diante de você? De repente, Uziel arrancou a mão com força.
embora seu pulso estivesse vermelho e latejando de dor. Ele permaneceu desafiador. Por que eu deveria? Vendo aquela atitude não cooperativa, Shi Huang disse tão cheio de orgulho inútil. Ele estendeu a mão e agarrou o cordão de identificação em volta do pescoço do garoto. Ilusão foi repentinamente puxada para a frente. Suas informações visíveis no cartão. Os olhos de Sewan se estreitaram, Guia Uzion. Ele então lhe deu um convite direto. Venha limpar um portão comigo. Ele balançou a carteira de identidade na mão. Eu vou te ensinar uma lição adequada. Depois de dizer que Shi Huang lançou o cordão, sentindo-se presunçoso, ele deve estar com medo agora, hein? Você só tinha que me fazer usar minha habilidade. Você não... O cordão caiu de volta no peito do garoto. Mas o Xian permaneceu em silêncio. De repente, Shi Huang ouviu sua voz. Faça isso antes que ele pudesse reagir. O Zão levantou o sapato e pisou diretamente no cartão preto de Shi Huang. Ele até deliberadamente enfiou o calcanhar nele algumas vezes. Eu disse faça. A ferida em seu pulso ainda latejava. Mas a voz de Uzion era sólida. Você está planejando me jogar em um enxame de monstros. Ou talvez você planeje abusar de seu poder. Pensando que você pode fazer o que quiser já que ninguém está assistindo, ele provocou Shi Huang ainda mais. Mas você definitivamente enfrentará ação disciplinar severa por isso. O Xian chutou o cartão preto novamente. Bem, então vamos tentar limpar uma masmorra e ver o que acontece. Deixe-me ensinar o que acontece quando um Whisper tenta limpar um portão. Sem um guia, o cartão derrapou até parar aos pés de seu dono. Naquele momento, Shi Huang estava prestes a retaliar. Seu bastardo louco! Mas de repente ele congelou. O canto da boca de Shi Huang se contraiu. Antes que o Ziel pudesse reagir, o corpo de Shi Huang foi contido por pontas mágicas afiadas. Você usou um item, você não... Mas olhando para eles, ele imediatamente negou seu próprio pensamento. Não, isso não é um item. Uma cor preta de tinta, uma forma primorosamente intrincada. Esta era a escuridão condensada do próprio abismo. Ele olhou inquieto em direção ao Zão. Se este é um Esper usando uma habilidade de sombra como esta... Então Shi Huang viu Hyun-Soo parado bem atrás do garoto. Sua expressão incrivelmente sombria e sombria. O Xian notou Hyun-Soo também. No momento em que os olhos de Hyun-Soo encontraram seu Mskó, sua expressão suavizou o Xian. Ficou surpreso, P.L. Yancel. Ele abaixou a cabeça levemente. Eu encontrei seu guia. Ouvir que Uzion ficou ainda mais surpreso. Procurando por mim, Yancel sorriu suavemente. Porque você não estava em casa. Os dois continuaram conversando, ignorando completamente Shi Huang. Ele não pôde deixar de se sentir perplexo. Que diabos como é esse guia? Suor escorreu pelo rosto de Shi Huang como chuva. Como ele pode falar tão casualmente com Pil Hyun-Sel? Esse é Pel Hyun-Sel, o Esper mais forte da guilda. Aquele que dá ordens não as leva. Um homem que ninguém se atreve a olhar diretamente nos olhos. Quanto mais ele pensava nisso, quanto mais apavorado ele ficava. Mas então por que esse guia é capaz de... O Zão olhou para cima curiosamente e perguntou a Hyun-Sel por quê. Ele sorriu até seus olhos enrugarem, explicando como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. O que você quer dizer porque... É natural para mim procurar por você. A mão de Hyun-Sel enrolada em sua cintura. Puxando Uzion em seu abraço, ele o ouviu sussurrar bem ao lado de seu ouvido. Não somos um par. Essas palavras fizeram o coração de Shi Huang despencar. Suas mãos começaram a tremer violentamente. Que as pernas de Shi Huang começaram a ceder. O que ele acabou de dizer, os outros dois permaneceram próximos. De repente, ele notou a marca vermelha no pulso de Uzion. Você está ferido, então Yancel imediatamente perguntou. O que aconteceu com seu braço? O Xion levantou a mão. Isso. Os olhos de Yancel instantaneamente se transformaram em gelo. Enquanto ele olhava para Shi Huang, cada palavra pingou com intenção de matar. Que bastardo se atreveu a tocar meu guia?